Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vascaínos por Amor. Peço aí para vocês compartilharem, se inscreverem, comentar. Meu nome é Rodrigo, para quem não me conhece. Passando aí para falar um pouquinho de Vasco, né? Dos últimos acontecimentos aí do nosso clube. Especulação de treinador. Parece que foi definido aí o novo treinador do Vasco. O Vasco ainda não anunciou oficialmente, mas todos os veículos de comunicação do Rio de Janeiro já dão como certa a contratação, inclusive o salário. Parece que ele vai trazer uma comissão técnica, vão vir dois, o auxiliar e o preparador físico, né? Então já estão até dizendo que ele treina o Vasco no domingo, que terça-feira ele está lá na Argentina para o jogo contra o Lanús. No sábado, amanhã, no caso, permanece o Felipe à frente do time. Não tem... Só uma observação, pessoal, antes de seguir com o vídeo, uma coisa que eu fiquei muito indignado quando eu li hoje, foi com relação ao jogo, né, do Porto Cabedelo. Todo mundo informando aí que só o salário do Coutinho, sem falar valores, mas só o salário do Coutinho paga todo o time do Porto Cabedelo. Então, torna-se ainda maior a vergonha que o Vasco passou lá na Venezuela, caso essa informação realmente seja correta. Pessoal, o que esperar do Fernando Diniz? 8 ou 80. Ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado, né? Então, assim, o Vasco está no momento que o Vasco não pode errar. Um resultado negativo, ou até mesmo um empate contra o Vitória, lá em Salvador, pode levar o Vasco à zona do rebaixamento. E aí, o Fernando Diniz, a gente começou um campeonato aí com 7 pontos, campeonato promissor, e o Vasco do nada ficou nos 7 pontos. O Vasco já não vence há 7 jogos, incluindo Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americano. Aí imagina, o treinador já entra na segunda-feira com o time no Z4 e tendo uma responsabilidade de ganhar o jogo na Sul-Americana, caso tenha pretensões de seguir na Sul-Americana. A Sul-Americana é um torneio aí que parece que nenhum brasileiro quer. Parece que você é forçado a jogar, né? Porque quem não vai para a Libertadores, quem não vai para a Libertadores e quem não cai, tem uns 2 times que ficam ali no limbo, se eu não me engano, 15º, 16º. E aí do 14º para cima até todo mundo entra. Então você é meio que obrigado a jogar. E eu tenho visto aí que os clubes estão botando time misto, time reserva. Nessa rodada mesmo nenhum brasileiro venceu. Mas falando aí de Fernando Diniz, será que o pessoal está se agarrando na dificuldade que o Diniz traz ao Flamengo, ao rival? Que o Vasco não vence o rival há muito tempo. E o Fernando Diniz tem vencido o Flamengo com uma certa frequência, principalmente quando estava no Fluminense, ganhou o título estadual em cima do Fluminense, em cima do Flamengo, perdão, fazendo bons jogos, anulando o time adversário, então ganhando até de goleada. Se eu não me engano, teve um jogo que foi 4-1 ou 4-2 numa final do estadual. Então tem bom retrospecto contra o rival. Mas galera, parece que se acertou, né? O Diniz estava pedindo um salário, o Vasco conseguiu negociar um contrato até o final de 2026, com multas aí caso o Diniz não permaneça. Ontem foi bem interessante, eu estava escutando algumas informações, vendo algumas notícias, e aí até saiu no Sport TV, né, no programa do André Rizek lá com o Felipe Melo. Felipe Melo falando muito bem do Fernando Diniz, dizendo que ele tem muita chance de acertar o time do Vasco, dizendo que o Vasco não é essa carniça toda que o pessoal fala, né, que não é essa carne assada toda, dizendo que o time é um time que pode ser competitivo na mão de Diniz, que tem bons jogadores, parece, e até foi questionado com relação ao tempo de treinamento. O Diniz vai ter aquele mês aí da parada do Mundial de Clubes, então vai ter tempo de treinar, parece que ele já ajustou com a diretoria aonde o Vasco precisa de reforços. Só não, espero que ele não fique trazendo aquela quantidade de jogador velho que ele levava para o Fluminense. Espero que ele mude essa estratégia aí de jogador com certa idade. É bom ver se dá uma chacoalhada no grupo, porque ele é psicólogo, né? E parece que o Vasco ou não quer jogar, ou os jogadores estão desanimados, ou está acontecendo alguma coisa de forma interna, porque as últimas apresentações do Vasco, não só perder,
mas da forma que o time perde. O Carille já vem falando isso. O time sofre um gol, desmonta, acabou. Tá igual a torcida. A gente, quando toma um gol, a gente já sabe que o time não vai virar. É exceção da exceção, como aconteceu contra o Santos, que fez um gol, e a torcida, São Januário, virou o jogo. Mas fora de casa, a gente imagina que o Vasco vai virar algum jogo quando toma o primeiro gol, seja qual for o time, de Série A, de Série B, de Série C, sem série, a gente sempre levando esse tipo de sufoco. Galera, eu já tinha passado aí esses números, mas eu acho legal a gente falar os números do último trabalho do Fernando Diniz, que foi lá no Cruzeiro, né? Foram 20 jogos, 4 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Então, assim, na verdade foram 21 jogos, né? Tá aqui, ó, 9, é isso aí, 9, 13, 20 jogos. 20 jogos com 4 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Então, assim, realmente pode ir do céu ao inferno. Pode chegar aqui, acertar o time, o Vasco arrebentar e utilizar o elenco que tem, porque, poxa, galera, vamos lá, a gente está muito magoado com o time, a gente está muito chateado, mas vamos lá. Quantos laterais são melhores que o Piton no Brasil? Quantos laterais são melhores que o Paulo Henrique? Quantos goleiros são melhores do que o Léo Jardim? Quantos meios de campo são melhores aí do que o Tietê, do que o Paulinho? O time não é tão ruim. Os 11, Nuno, Coutinho, Verratti, que faz muito gol. O time, os 11, parece ser um time bom. E hoje a gente já tem mais reposições. O Paulinho entra, o Jair entra, o Hugo Moura, o Cocão. Poxa, tem o Adson, tem o Lloyd, que parece que vai começar a engrenar. O Vasco começa a ter tem o Puma, que é jogador de seleção. O Vasco começa a ter algumas opções. De repente, com 2, 3, até 4 contratações, o Vasco possa, na mão do Fernando Diniz, fazer um ano que a gente fique mais tranquilo, porque eu já estou preocupado. 7ª rodada, a gente já está com a mesma pontuação do primeiro time do Z4, já me lembra 2023, que aquele sofrimento que a gente escapou na última rodada. Galera, é isso aí, não tem muito o que falar do Diniz, ele está há algum tempo aí já em baixa, né? Um treinador que vem em baixa, com um time que está em baixa. Geralmente a gente contrata um treinador que está em alta para levantar um time que está em baixa. Vamos ver como é que vai ser esse final aí de campeonato.